Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o povo até poderia tentar atravessar o deserto, mas abrir o mar, isso somente com Deus. Pai, perdoa os nossos pecados. Tende misericórdia de nós. Tira, Senhor, do meio de nós tudo aquilo que não vem de Ti. Todo egoísmo, toda ganância, toda desconfiança, todo medo, toda tristeza. Leva para bem longe, Senhor. Envia, Pai, o Seu Espírito Santo, e tudo será renovado, e tudo será transformado. Dai-nos, Senhor, sabedoria. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos por tudo aquilo que tem feito. Amém? Quando a gente vai lá em Êxodos para ler essa passagem sobre quando o povo eles saíram do deserto para conquistar a liberdade deles, a gente percebe que um pouco antes de ter esse grande milagre do mar ser aberto, tinha diversas coisas acontecendo. Chegou um ponto que na frente deles estava o mar, nas costas deles estava todo o exército egípcio com um poderio máximo, vamos pensar assim, com tudo que eles tinham. Então eles já não sabiam o que eles iriam fazer, eles estavam no meio. E o que a gente faz quando não sabe o que fazer? Ao invés de encontrar uma solução para o problema, não, a gente para e reclama. E foi exatamente o que eles fizeram. Foram atrás de Moisés e começaram a questionar ele. Que era até melhor ficado no Egito, né? Pelo menos eles eram escravos, mas não iam estar mortos, né? Nessa situação do que estava acontecendo lá. Só que a questão toda é a gente ainda analisar mais um contexto de uma coisa que às vezes a gente nem percebeu que estava acontecendo. Você imagina, se você tivesse exatamente nessa situação, no contexto que eu te disse, você está no meio de um lugar onde, vamos imaginar que tem um penhasco na frente, teoricamente você não conseguiria avançar, e aonde você está, para as tuas costas, está vindo pessoas que querem te pegar. Então você está exatamente naquele meio. Como você ia se sentir? Com medo? Você ia se sentir desesperado? Você ia achar que já não teria mais o que ser feito? Que tudo teria acabado? Tá, esse é o primeiro cenário. E aí vem a segunda parte da coisa que a gente precisaria entender. Que lá, junto com eles, tinha um anjo do Senhor, que esse anjo ele fazia uma nuvem de fogo para eles conseguirem estarem caminhando. Então, o milagre de Deus, o guarda de Deus, o protetor de Deus já estava lá dentro desse lugar. E ainda assim, o povo estava com medo. Mesmo tendo um anjo dentro do acampamento, mesmo tendo um anjo participando de tudo aquilo, mesmo eles tendo visto todos os milagres e todas as coisas acontecendo, eles ainda estavam lá duvidando. E aí tem um ponto mais curioso ainda, que depois que o povo reclama para Moisés, ele vai orar para Deus para poder conversar com ele. E quando Moisés faz a oração, lá em Êxodos 15:16, Deus ele chega a ser curioso, né? Porque você imagina, você já tá lá no meio, então tá vindo o exército, mar na frente, todo mundo desesperado. Moisés fala: vou orar para Deus. Você sabe o que Deus diz para ele? Por que você está clamando a mim? Olha o fato curioso. Por que vocês estão orando para Deus? Você não confia? Pô, você já está vendo um anjo no meio, você está vendo as coisas. Você acha que eu não sei o que está acontecendo? Você percebe que às vezes a gente está ali falando com Deus e Deus sabe exatamente o que está acontecendo. Exatamente. E aí nesse instante, Deus ele vai dar uma instrução para Moisés. Ele fala assim: diga aos israelitas que sigam avante, erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Curioso que, além de Deus saber o que estava acontecendo, Deus ele já tinha uma solução para o problema. Por mais que ninguém ali estivesse entendendo, e o pior, vamos pensar assim, a solução que Deus deu era algo impossível. Você imagina Moisés, a hora que ele escuta, fala: oi? É para mim erguer a vara, estender a mão e o mar vai abrir? É isso que eu entendi, tá certo?
Como que você recebe uma informação dessa? E quantas vezes Deus ele não vem até nós e fala algo, ou faz uma promessa, ou alguém faz uma profecia, ou faz alguma coisa que naquele dado instante, eu, enquanto humano, eu não teria capacidade de executar aquela ordem. Só que a diferença é que a ordem veio de Deus. Quantas vezes na sua vida já não tem teoricamente anjos à sua volta? Você já conhece a palavra, você já tem visto o que Deus tem feito e de repente você se sente encurralado por alguma situação e o que você faz? Você simplesmente se apavora. Você simplesmente quer orar de novo para Deus perguntando, não, mas e aí? Você percebe que às vezes a resolução de uma oração ela não vai ser algo natural, vai ser algo sobrenatural. Algo que você poderia fazer somente com Deus. E o mais engraçado que Deus ele só começa a dar a solução para Moisés quando o povo se acalma, porque enquanto estava aquele furdúncio do pessoal reclamando e fazendo aquela zona toda, ele não fez nada, ele ficou quieto. Agora vem mais um ponto que é interessante, que é o quê? O mar se abriu, tranquilo, o povo começou a passar, beleza? Junto com o povo também começou a passar o exército. Legal. E aí, o que aconteceu? O mar ele só se fechou quando Moisés, através da ordem de Deus, disse para ele fechar. Percebe uma coisa? Eles precisariam ter pressa para atravessar? Não, porque Deus ele fez começar e terminar. Às vezes você acha que você vai perder uma oportunidade se você não correr. Você vai perder a oportunidade se você não fizer do jeito errado. Você vai perder a oportunidade se você não forçar alguma coisa. Percebe que Deus ele tem um controle total sobre a situação. Nós muitas vezes queremos adivinhar. Vamos imaginar que esse povo ele estivesse lá, vendo tudo isso que está acontecendo, mas não tentasse prever. Se o mar ia abrir, se ia virar para a direita, se ia virar para a esquerda, se os egípcios poderiam ter recuado, não sei. Simplesmente eles estavam lá confiando em Deus. Independente do que estivesse acontecendo, eles estariam confiando em Deus. Eles teriam vivenciado todas essas coisas do mesmo jeito. Porque Deus já tinha o controle da situação. Deus não abriu o mar porque o povo reclamou. A partir do momento que ele disse, olha, eu vou tirar você dessa escravidão, ele ia fazer a obra inteira. E você às vezes deu 2 passos e já tá ali chorando. Ah, o sol tá quente. Ah, mas porque não sei o quê. Ah, não, porque... Cara, para de querer adivinhar as coisas. A sua vida sempre foi uma soma das tuas escolhas. Os teus atos e o teu conhecimento e o tempo que você gastou em cada coisa é hoje o que você é dominado pela sua vida. Ninguém se torna alcoólatra bebendo um copo. O primeiro copo de toda pessoa... O primeiro cigarro, o primeiro tudo, é igual. Às vezes eu tomei um copo de cerveja e você tomou o mesmo copo junto comigo. Só que no outro dia eu não senti vontade. No outro dia você tomou, no outro dia você tomou. E assim você vai criando resistência. E assim você vai aumentando a dose, você aumenta a aposta. Então tudo aquilo que a gente faz de forma repetida acaba se tornando um problema. Acaba se tornando algo que vai nos dominar lá na frente. Então o que a gente precisa parar nesse instante, o que a gente aprende com tudo isso que está acontecendo? Que apesar de Deus estar fazendo muitos milagres e muitas coisas, o povo ainda continuava duvidando. Só que a questão toda é que eles poderiam ter tentado atravessar esse deserto? Poderiam, só que chegaria no fim eles iriam fracassar. Por isso que muitas vezes você fracassou na sua vida, porque você tentou fazer algo sem a bênção de Deus. Você tentou fazer algo sem que Deus estivesse do seu lado. Você não convidou Deus. E quantas vezes você também não estava lá, Deus estava do teu lado e você não conseguia acreditar. Continuou reclamando, continuou batendo boca, não se acalma. Poxa, se você confia, se acalma. E diferente, eu tenho certeza que a maior parte de nós nunca passou por uma situação desse tipo. Tão trágica, tão pesada, vamos dizer assim, de ter pessoas que estão sedentas querendo te matar com armas, com guerra e com tudo. E o que eles tinham? Na grande parte, a gente olha o povo de Israel, eles eram agricultores, pastores, né? Eles viviam de cuidar de animais. E ainda eram escravos. O que eles poderiam ter? Não tinha nada. Eles viviam em miséria no Egito, eles não tinham nada.
Eles não tinham formação, eles não tinham capacidade, eles não tinham nada. E Deus escolheu ainda assim esse povo sem nada, porque aquele era o povo que Ele escolheu. Então, ainda que muitas vezes você se sinta que não tenha nada para oferecer para Deus, que você é um fraco, que você é isso, que você é aquilo, não tem problema. Se foi Deus que te escolheu, amém. Você quer entender por quê? Você não tem outra coisa para fazer? É só questionar? É só, a tua vida inteira vai ser isso. Vamos imaginar que Ele te responda essas questões. O que muda na tua vida? O que muda na tua história? Você percebe que às vezes você fica buscando respostas. Ah, mas por que fez isso? Não, mas por quê? O que muda? O porquê desfez tudo aquilo que foi feito? Mudou alguma coisa? Você vai deixar de ser quem você é hoje? Não vai. Então, com tudo isso que a gente aprende, é que se Deus já está no meio de nós, Ele vai terminar a obra. Se Ele já te chamou para sair, Ele vai fazer completo. Você não precisa se preocupar, você não precisa se influenciar, você não precisa manipular, você não precisa entender, você não precisa fazer nada, você só precisa ter obediência, só precisa ter confiança. Se Deus está te chamando, como eu sei que Deus me chama? Eu sinto. Exatamente assim. Se eu apagasse uma luz, você não pudesse me ver e eu pegasse na tua mão, como que você sabe que eu peguei na tua mão? Não, porque eu senti. Exatamente. Quando é Deus que nos toca, a gente sente, porque o toque de Deus, Ele traz esperança, paz, amor, alegria, autocontrole, felicidade, tudo isso. Então, assim eu sei que Deus me tocou. E quando Deus nos toca, eu não tenho necessidade de ter um fato novo. O que é um fato novo? Comprei um celular, comprei um carro, conheci alguém, aconteceu o que eu queria, e isso é fato novo. Você tem uma expectativa sobre alguma coisa e ela se cumpre, aí eu fico feliz. Não. Fato novo com Deus é a presença do Espírito Santo estar perto de nós. Isso é o suficiente. Não é necessário que nada mais aconteça. Então, ainda que você esteja entre um exército e um mar, se Deus estiver com você, se você chegou lá através dele, Ele vai fazer o que tiver que ser feito. Quem estiver te perseguindo vai ser destruído. Depois disso vai ter uma nova vida e novas coisas, e muita coisa aconteceu. Isso é apenas um fato que nós temos que olhar e entender que a natureza de Deus, ela não muda. Ele vai continuar agindo exatamente dessa forma, exatamente da mesma forma. Não adianta a gente olhar em Deus e achar que a natureza dele vai mudar. Não, mas eu não mereço. Não, mas a natureza de Deus é misericórdia, a natureza de Deus é perdão. Eu tenho que transformar a minha natureza para participar da natureza de Deus, para que eu possa alcançar um estágio de salvação, para que eu possa alcançar um estágio nessa vida, de vida plena, que eu possa ser feliz, que eu possa viver em paz, que eu possa usufruir das coisas que eu já tenho, para que eu possa reconhecer o valor das coisas. Nós temos muito mais do que precisamos, e existem muitas pessoas passando muito mais dificuldade do que nós. Talvez aquilo que é bênção na tua vida você não consegue reconhecer, porque quando Deus está longe é difícil mesmo. Então traga essa presença para sua vida. Para de achar que sozinho você consegue, que você vai chegar lá na frente e vai quebrar a cara. Quantas vezes você já não tentou por você? Quantas vezes? Não deu certo. Ai, tenho dedo podre. Ai, nada dá certo pra mim. Ai, porque não sei o que. Ai, sei na onde. Ai, porque... Cara, eu tenho certeza. Aí você fica desabafando. Você tem uma vida de desabafar. Não conta um fato, não conta um milagre, não conta, só desabafa. Tenta com Deus. Chama Deus primeiro. Vê o que Deus quer. Vê para onde que Ele quer que você vai. Vê. Só vê isso. Vê se no fim você vai entrar num comentário ou fazer e falar realmente. Deus seja louvado, porque isso é verdade. E é verdade mesmo. Eu presencio e eu assisto e eu vejo e eu acredito. E ainda que tivesse lá no meio, eu estaria muito bem, muito legal, vamos junto, o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer. No meio da tribulação, esse tem que ser o nosso comportamento, não de reclamar, mas o que eu posso fazer para ajudar, o
que eu posso fazer para que isso se torne mais sobrevivível, para que a gente consiga passar todo mundo junto. É isso, se ajudando, se amando, participando. Amém? Um bom dia, que o Senhor toque e abençoe cada um de vocês, que Deus possa entrar dentro da tua casa, que Ele possa abençoar também a tua família. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem sentido, mas que o Senhor conforte e console o teu coração. Eu não sei o que é o teu mar hoje, mas que Deus possa abrir tudo aquilo que vem de mal e tudo aquilo que for de dúvida e tudo aquilo que for problema, fique lá no meio desse mar também, que Deus ajude você a resolver todas as coisas. Confia, não se desespere, não reclame, o melhor ainda está por vir. Nós temos uma eternidade inteira ao longo de Deus. Vamos louvar, vamos agradar, vamos fazer o que tiver que ser feito. Amém? Um bom dia.